Em um mundo pré-histórico, verdadeiras bestas imperavam na Terra. Mas no meio do gelo, um gigante estabelecia seu império. Grandes, pesados e antigos, os mamutes foram os verdadeiros titãs da Era do Gelo. Muitas histórias permeiam em torno sobre esse extinto animal. Mas até que ponto essas histórias são verdades? Será que a sua resistência acompanhava a sua força? E se hoje a ciência trouxesse um mamute de volta à vida? Será que ele seria capaz de causar destruição em nosso meio? Esse é o Ordinário, e hoje nós veremos sobre a verdadeira força dos mamutes. Então, já deixa logo o seu like, é apenas um clique rápido, e assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Então clique no like e vamos nessa! Fotos sensacionalistas? Tiradas de um ângulo meticuloso para aparentar uma visão fora da realidade? Ou os mamutes realmente foram os maiores animais a pisar em solo terrestre? As duas alternativas estão corretas. Primeiro, é importante falar que a maioria dos mamutes não eram maiores que um elefante asiático. Veja, um elefante asiático mede cerca de 2,80 metros de altura e de 5 a 6,5 metros de comprimento, e pesa em torno de 5 toneladas. Tendo em vista que hoje, em 2022, existem de 14 a 15 espécies de mamutes confirmadas, essa variação ainda está inconclusiva. Com alguns fósseis em análise, muitos deles não tinham a altura de um elefante asiático. Entenda, essas espécies foram encontradas na África, norte da Ásia, Europa, América do Norte, todas em locais frios ou de clima temperado. A maioria dos fósseis de exemplares adultos não eram grandes, pelo contrário, muitos desses mamutes mediam cerca de 1,72 m e pesavam aproximadamente 780 kg, como é o caso do mamute pigmeu, ou menores ainda, com cerca de 1,30 m, como é o caso do mamute anão do Japão. Indícios deles foram achados bem aqui na América do Sul, mais especificamente no estado de Rondônia, no Brasil. Um fóssil com marcas de dentes muito semelhantes às deixadas pelos mamutes. Independente do tamanho, eles apresentavam pelos, presas de marfim e uma camada grossa de gordura por debaixo da pele. Mas então, por que se ouve por aí que os mamutes foram os maiores animais terrestres? Porque houve um mamute realmente gigantesco, e sim, foi um verdadeiro titã da Era do Gelo. E ele era o mamute imperial, um animal enorme que viveu na América do Norte, do Canadá ao Novo México. O mamute imperial, quando adulto, media de 4,70 metros a 5,10 metros de altura e pesava de 15 a 20 toneladas. Esse animal possui um peso tão elevado, pois sua camada de gordura é realmente grossa, cerca do dobro da espessura da sua pele. Assim ele se protegia de invernos rigorosos. As presas de marfins dos mamutes tinham 3 funções independentes da espécie: cavar a neve quando a profundidade atrapalhava sua locomoção ou para encontrar alguma planta para sua alimentação, marcar território as esfregando em árvores e também atrair as fêmeas, pois quanto maior a presa, mais chances os mamutes machos teriam de acasalar. No caso do mamute imperial, suas presas de marfim mediam de 1,5 m a 2,5 metros. Sua tromba também era enorme, ela poderia chegar a medir 2,90 metros. Durante a pesquisa, uma das fontes sugeriu a ideia de mamutes com presas de marfins de até 5 metros, mas eu não encontrei nenhum estudo que comprovasse essa informação. Os mamutes são herbívoros e comiam toneladas de plantas, raízes e frutos. O interessante é que ao mesmo tempo que os mamutes comiam a relva do local, eles a plantavam novamente, pois quando defecavam, as sementes dos frutos germinavam e viravam árvores com o passar dos anos. Outra espécie muito conhecida é o mamute lanoso. Esse foi a última espécie de mamute a ser extinto e por isso temos mais fósseis e mais estudos sobre ele. O mamute lanoso tinha uma espessura de gordura por baixo da pele de aproximadamente 8 centímetros.
eles possuíam até 4 metros de altura e pesavam de 7 a 9 toneladas. Uma curiosidade sobre essa espécie é que aparentemente cerca de 60% ou mais de sua alimentação era grama ou vegetação rasteira. E isso se torna curioso, pois em outros mamutes encontrados congelados, os materiais preservados em seu intestino tinham proporções bem similares e vários tipos de plantas, gramas e frutos, mas aparentemente os mamutes lanosos tinham a preferência por comer grama. Mas você deve estar se perguntando, como que um animal tão grande e com presas enormes comia grama? Simples, da mesma forma que a tromba de um elefante o permite comer grama, a de um mamute também tinha essa habilidade. Acredita-se que esse gigante tenha surgido no continente africano há milhões de anos atrás e que a primeira espécie a se adaptar a climas temperados tenha sido o mamute da estepe, que tinha coloração cinza e bem menos pelos e quantidade de gordura corporal que as demais espécies. Mas onde eles viveram com a melhor qualidade de vida foi na América do Norte e na Sibéria. Mas os mamutes não eram os únicos titãs da Era do Gelo. Eles dividiram esse título com o Paraceratherium, que seria um parente do rinoceronte. Alguns cientistas o classificam como um rinoceronte sem chifre. Essa besta enorme podia medir até 4,80 metros de altura e pesar de 14 a 20 toneladas. Os principais fósseis foram encontrados na Ásia, onde habitavam mamutes menores do que o mamute imperial ou o mamute lanoso. Eles também eram herbívoros, e estudos apontam que os paracerathérios teriam deixado de existir pelos mesmos motivos dos mamutes. Mas afinal, por que então os mamutes foram extintos? As maiores espécies de mamutes não tinham um predador que o perseguisse incessantemente, pois o seu tamanho intimidava até os maiores felinos dessa era pré-histórica. Um leão das cavernas poderia caçar um filhote, mas somente se a comida estivesse realmente escassa. Afinal, filhotes de mamutes ficam próximos às suas mães, que esmagariam qualquer outro animal de seu habitat. Além do que, mamutes viviam em manadas, e atacar um filhote isolado era algo muito raro de se conseguir. Então, se não foi por predador, por que os mamutes não existem mais? A ciência traz duas possibilidades que, combinadas, resultaram na extinção desses animais. A primeira seria a mudança climática, que ocasionou o aumento da umidade do ar, e uma pequena mudança no clima poderia ser grande demais para os mamutes, mostrando que talvez a sua resistência ou capacidade de evolução não eram tão altas. E a outra possibilidade é a caça por parte de humanos. Veja, apenas um mamute imperial representava muito material de proteção e alimento para os humanos. Seus ossos eram usados para fazer moradias mais resistentes e sua pele o teto dessas moradias, além de roupas. A carne alimentaria muitas pessoas por muitos dias. Estudos apontam que vilas inteiras se organizavam para executar mamutes e usá-los inteiramente para sua sobrevivência. Atualmente, existe muita especulação da possibilidade de clonar algumas dessas espécies de mamutes, entre elas o mamute lanoso. Como já foi citado no vídeo Leão das Cavernas sobreviveria nos dias atuais, o Dr. Albert Protopopot, um cientista que trabalha em território russo, mais especificamente na Sibéria, dirige um programa que lida diretamente com essa possibilidade, a de clonagem de mamutes. Além dos mamutes, ele e sua equipe estudam a possibilidade de clonar leões das cavernas, o lobo terrível e outras espécies já extintas. Alguns teóricos da conspiração publicaram em fóruns norte-americanos sobre o tema e insinuaram que essas clonagens já teriam acontecido e esses animais já estariam entre nós. Inclusive, um vídeo de 2016 se espalhou na internet afirmando que se tratava de uma filmagem real de um mamute lanoso. Se é verdade ou não, somente o tempo irá nos dizer. Me conta aqui nos comentários se você já tinha tanta informação assim a respeito dos mamutes
e se esses gigantes poderiam de fato voltar à vida nos dias atuais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Obrigado por assistir. Fui!